No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, bem-vindos ao Verbo Online. A partir de agora você vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério e também nas nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Também vai acompanhar uma entrevista com uma convidada muito especial. Então, fique comigo, o episódio de hoje está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa pela Europa, onde a Igreja Verbo da Vida em Leiria, Portugal, realizou o primeiro casamento coletivo. Que maravilha, né? O departamento Bem Casados conduziu uma cerimônia para celebrar a aliança, o compromisso e a fé entre 6 casais da igreja local. O pastor Francisco e sua esposa Raquel Barbosa foram os preletores. Em seguida, o pastor Gleison e Marina Cabral, líderes da igreja em Leiria, ressaltaram a importância do matrimônio e ainda oraram pelas famílias presentes. Enquanto aqui no Brasil, a Igreja Verbo da Vida em Campo Grande, lá no Recife, Pernambuco, realizou mais uma edição da Academia de Líderes. O evento reuniu todos os que servem do departamento para um tempo de muitas instruções e alinhamentos. Além do pastor Cristiano Arcoverde, líder da igreja local, o encontro também contou com a presença do evangelista Adeilson Bento e do pastor Márcio André, lá da Igreja Verbo da Vida no bairro Vila Popular. Na programação, ainda houve o bloco de frente com Alex Moriá, para que os irmãos pudessem esclarecer dúvidas sobre os temas abordados. A exemplo das edições anteriores, esta última Academia de Líderes foi um grande sucesso. O Senhor sinalizou muitas direções espirituais para o próximo ano. Ainda em Pernambuco, os integrantes da Secretaria de Missões da igreja lá no Ibura, também no Recife, realizaram mais uma viagem missionária. Entre os dias 15 a 17 de novembro, a equipe partiu em direção à Vitória de Santo Antão, também em Pernambuco. A iniciativa contou com uma ação social para uma comunidade local, bem como uma cruzada evangelística em praça pública. No local, várias pessoas foram curadas, enquanto outras confessaram Jesus como seu Salvador. O resultado da viagem foi tão bom que os organizadores já estão com grandes expectativas para as próximas. A gente aproveita aqui para parabenizar a Secretaria de Missões lá na igreja em Ibura pelo envolvimento para cumprir o ID do Senhor. Para finalizar, a Igreja Verbo da Vida em Araripina, também em Pernambuco, vivenciou a conferência Pit Stop da Família. O evento reuniu mais de 130 casais da cidade e também de regiões circunvizinhas. A programação contou com as ministrações edificantes do pastor Nilson Lopes e de sua esposa Rosimara Lopes. A conferência contou com uma pista de corrida e também um ringue no segundo dia. A luta foi finalizada com uma declaração impactante de que, no ringue do relacionamento, o vencedor é o amor. Acesse o nosso portal e confira essa e muitas outras notícias. Nossa conversa hoje é com Stephanie Borba. Ela atua no Centro de Orações do Ministério Verbo da Vida e também é professora do Rema. Olá, Stephanie, que coisa boa ter você com a gente aqui hoje. Olá, GG, como eu lhe chamo carinhosamente, né? É uma honra realmente estar aqui com vocês falando de algo tão precioso que é o Centro de Oração. É algo que eu amo de verdade. Muito bem, vê só, Stephanie, sempre que a gente recebe visitantes aqui, a gente sempre comenta que a gente trabalha num lugar que a gente tem o privilégio de dedicar um tempo de oração, não é? Sim. A gente dedica esse tempo num ambiente excelente que é o COV. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como é o COV, como é que funciona. O Centro de Oração realmente é um tempo, eu sempre falo, né, para o pessoal que é um tempo de treinamento mesmo, é um tempo de você cada vez mais estar mais sensível, né, ao Espírito Santo. Então, sim, se você quer entrar numa profundidade maior, numa sensibilidade maior, né, vem orar junto conosco. Né, o Centro de Oração, ele funciona com orações de intercessão. Então, a gente não está ali para fazer outros tipos de oração, né? Sim. A nossa oração é intercessória lá. E nós temos várias equipes que funcionam a cada 1 hora, né? A cada 1 hora é trocada a equipe. E geralmente nós
faz parte da visão mesmo, né? A gente tem equipes pequenas, então não são equipes extensas, no mínimo 2 pessoas, no máximo 6 pessoas. Nós temos equipe que tem 4 pessoas, né? E o máximo são 6, justamente para que a gente consiga manter a coletividade, que é um dos nossos valores, que eu posso até falar um pouco mais na frente, né? Quando a gente está numa equipe menor, fica mais fácil a gente ouvir um ao outro, a gente se conecta de uma forma melhor, e por isso que o centro de oração funciona com essa visão, né? Porque dentro, com essa quantidade de pessoas, porque faz parte de um dos nossos valores, que é a coletividade. É interessante, chefe, você tocando nessa questão da equipe e oração de hora em hora. Sim. A gente já está perto de ter 24 horas de oração. Essa é a nossa visão, né? O nosso desejo, o nosso alvo, eu posso falar assim, final, né? Ainda não, mas nós vamos conseguir chegar nesse alvo, né? Hoje nós funcionamos em horário comercial, que é o horário comercial do Ministério. Já tivemos algumas equipes funcionando em horário de almoço, né? Nós sabemos que o Ministério, ele para no horário de almoço durante 2 horas, e nós já tivemos algumas equipes que funcionaram de 12h30 até 1h30. Inclusive, nós temos agora uma equipe, que é a equipe de jovens, né? Da coordenação de jovens, que funciona de 1h30 às 2h30. Então, é um horário ainda um pouco fora da nossa realidade comercial aqui no Ministério, mas nós temos esse alvo mesmo, né? De entrar em outros horários que o Ministério não... Outras partes do Ministério não estão atuando, mas nós estaremos atuando em intercessão. Chegaremos lá. Você que está nos acompanhando, quando você escuta assim, centro de oração, né? Um lugar para orar, você pode estar pensando assim, é só chegar e orar, juntou a equipe, vai orar. Stephanie, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre a visão do centro de oração, as equipes, como é que elas são, como é que funciona na prática quando a equipe já está dentro do centro e quando ela vai começar a orar. Sim, né? Então, nós temos 3 valores, que é o primeiro valor é orações no Espírito Santo. Sim. Né? São orações guiadas pelo Espírito Santo. Então, ele é quem sabe aquilo que precisa ser orado, ele é quem sabe aquilo que precisa ser gerado, construído em oração, intercedido, né? A Bíblia fala que nós não sabemos, muitas vezes, orar como convém, né? E nós temos hoje o Espírito Santo habitando dentro de nós, nos ajudando, inclusive, a orar aquilo que Deus deseja que seja orado, né? Intercedido. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar em todas as coisas e, inclusive, na oração. Verdade. Então, essas orações, elas são guiadas pelo Espírito Santo. Nós temos esse valor, a gente tem uma figura com relação a esse valor, que é a caravela, o barco, né? A caravela. Sim. Que ele é guiado pelos ventos, né? Pelas velas. E as nossas orações são guiadas pelo Espírito Santo no centro de oração, né? Então, por isso que as nossas orações são orações em línguas, para que a gente possa, muitas vezes a gente chega ali sem saber, muitas vezes não, na verdade nós chegamos sem saber o que orar. Não é para trazer nada. Não é para trazer, externo. Não. A gente não traz nada externo. Então a gente chega ali disponível a ouvir o que o Espírito Santo quer que seja orado. Então, nós oramos em línguas uma boa parte do tempo, até que a gente consiga perceber o coração de Deus, né? Até que a gente consiga perceber, né, aquilo que precisa ser gerado. E aí a gente vai poder entrar no segundo valor, que são as orações proativas, né? As orações onde a gente não está sendo guiada por circunstâncias que estão acontecendo, né? Por situações que nós estamos vivendo ou vendo alguém ao nosso redor passar. Muito bom. Mas nós chegamos ali sem pauta, nós chegamos ali sem os nossos assuntos, nós deixamos os nossos assuntos de lado. E nós queremos receber os assuntos de Deus naquele momento, né? Então, a gente não vai apagar fogo, né? Não, é o que a Adriana Potter sempre fala. Nós não estamos ali para apagar fogo, né? As orações proativas, elas devem ser para evitar que o fogo chegue, né? É muito bom. Evitar que a chuva venha, colocar o telhado antes da chuva chegar. Muito bom. Então, essas orações proativas, nós temos muitos testemunhos, né? Desse telhado que foi colocado, desse fogo que nem chegou a acontecer, a pegar fogo, né? Tem algum marcante assim que você poderia compartilhar? Nós temos vários, deixa eu tentar me lembrar. Nós temos um pessoal, eu lembro que essa equipe, eles estavam orando chegaram, né, buscando o assunto de Deus,
E eles passaram um bom tempo orando em línguas, porque eles ainda não tinham conseguido discernir. De uma forma prática, né, falando um pouquinho sobre a parte prática agora, a gente chega no centro de oração, a gente inicia as nossas orações em línguas, né, focados na intercessão. E em um dado momento existe um regente, que é aquela pessoa que organiza, né, a oração. Ele vai checar, né, ele vai buscar dos outros membros aquilo que Deus possa ter colocado no coração deles, né, uma nota, um país, uma pessoa, não sei. E nessa oração, de uma maneira específica, o regente já tinha checado várias vezes e as pessoas ainda não percebiam. Então vamos continuar orando em línguas até que, né? E eu lembro que a Aline, que ela também faz parte conosco aqui do Centro de Oração. Isso, e também da Luminai, né? A Aline, ela só tinha uma palavra e ela disse que a palavra era neve. E uau. Uma palavra que não traz muita revelação do que a gente... Principalmente pra gente aqui, né? Principalmente pra gente. E assim, uma coisa que a gente percebe nas orações é que a gente gosta de ter o controle das coisas. O ser humano tem essa tendência de ter o controle, né? E quando a gente vai para uma oração proativa, nós não temos o controle, nós perdemos o controle das coisas, né? É algo que muitas vezes a gente vai precisar, vai exigir de nós uma concentração, vai exigir de nós deixar a nossa mente concentrada naquilo que nós estamos fazendo naquele momento, né? E buscar as percepções de Deus. Então isso nos treina, isso treina a gente a estar mais sensível, né? E ao mesmo tempo a se aquietar na presença do Senhor, né? Sim. Então, eu lembro que eu não estava nesse momento, nesse dia da oração, mas eles relatam, né, o pessoal da equipe, e que eles começaram a orar sobre neve, e daí o quebra-cabeça começou a ser montado, né? Outras pessoas começaram a ter vislumbre, percepções e palavras, e eles começaram a perceber que era uma mulher, né, que ela estava perdida no meio da neve. E dias depois, eles encontraram a Aline e outras pessoas também, eu acredito, estavam assistindo o jornal, e uma mulher, um noticiário trouxe isso, de que essa mulher, e conseguiram fazer a entrevista com ela, né, e ela falava que ela sabia, né, que Deus tinha ajudado ela, né, naquele momento. E naquele momento que eles assistiam, que a Aline assistia aquele documentário, Deus falou para ela: vocês oraram por essa mulher, né? Então são coisas que uma mulher que a gente nunca viu, né, que saiu no noticiário, mas que clamou ao Senhor. Exato, né? A gente tem muitos outros, né, do próprio estúdio. Eu lembro, eu estava nesse dia da oração, nessa época ainda as orações eram debaixo da mangueira. E eu lembro que antes mesmo do apóstolo Guto começar a perceber essa urgência de terminar o estúdio, eu lembro por vários momentos de oração, o Senhor nos guiar a orar pelo estúdio. Esse que nós estamos aqui. O Estúdio J do Ministério da Verdade. Exatamente. Eu lembro que o que Deus trazia para nós era que a gente construísse esse caminho de dinheiro, de prosperidade, de dinheiro chegando para o ministério, né? Que chegasse até nós, de percepções. E nós oramos, isso não foi uma oração. Eu participo, eu acho que de umas 2 orações. Eu lembro nitidamente também que o Senhor, sempre que nos guiava a orar pelo estúdio, Ele sempre trazia a equipe de comunicação para ser orado, para ser gerado. E isso foi pouco tempo depois, veio a pandemia, né? E nós sabemos o quanto esse estúdio, né, ele foi essencial para esse tempo, para que a gente continuasse as atividades ministeriais e alcançar as pessoas, né? Então, isso foi gerado antes, né? A gente já estava construindo o telhado, ele foi construído da melhor forma, com os melhores equipamentos, para um tempo como este, como muito aquele, né, que nós vivemos, que foi a pandemia. Então, são muitos testemunhos. Nós temos um caderninho, nós temos o caderno em que a gente registra todas as orações, né? Cada equipe, quando ela termina, um membro da equipe, ele vai lá, coloca o nome da equipe, o horário, e eles fazem um resumo do assunto, do tema, da nota que o Espírito Santo trouxe para ser gerado e orado. E sempre que a gente vai lá olhar o caderninho, né, a gente sempre vê um resultado de muitos
muitas orações, né? O da pandemia também foi uma. Sim. Encerrando esse período de orações, né? O da pandemia foi um também, né, em que várias equipes, eu fui olhar o caderninho e eu comecei a perceber. Antes da pandemia, várias equipes com aquele tema ali, né? Sinalizando para algo com relação a uma epidemia mundial, né? E teve equipes que conseguiram perceber algo até com mais sensibilidade, eles percebiam vírus, eles percebiam algo com relação à doença mesmo, né? Não tinha muita clareza, mas Deus já estava construindo, né? É algo que Simon, às vezes as pessoas perguntam para ele e a resposta dele sempre as pessoas perguntam assim, certo, mas não foi evitado, aconteceu a pandemia, né? E ele sempre fala, a pandemia aconteceu, porém, poderia ter acontecido algo muito pior, né? Então, com certeza, as nossas orações evitaram muitas coisas. Sim. Né? Você falou, só recapitulando para você que está nos acompanhando, você falou sobre a oração, né? Sobre a vela, a oração guiada pelo Espírito, isso, né? E sobre a proatividade. Isso. E qual seria o terceiro valor? O terceiro valor é a oração coletiva, né? Sim, dentro da oração proativa, a gente também tem uma figura, que é a luneta, o homem com a luneta. Olhando para o futuro. Olhando para o futuro, enxergando além do que os nossos olhos estão vendo, né? Muito bom. E tem um versículo que a gente sempre fala, que é o de Abacuque. Vou ler aqui para você, né? Então, com relação à proatividade, nós sempre falamos sobre esse versículo de Abacuque 2:1. Por-me-ei na torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Então, a oração proativa, que é o segundo valor, nos coloca justamente nesse lugar, nessa posição de vigia, nessa posição em que a gente está enxergando, buscando ter sensibilidade para ouvir o que Deus tem para nos dizer, qual a resposta que Ele tem para nós, né? O terceiro valor é a coletividade, que eu falei um pouquinho sobre ele, né? Nós sabemos que nós fazemos parte de um corpo, né? Um ajudando o outro, trazendo para o outro aquilo que o outro não tem, aquela contribuição que o outro não tem. Então, na oração é algo bem diferente, mas isso deve acontecer também, porque nós sabemos que nós conseguimos ir até um certo ponto sozinho, em qualquer área da nossa vida, não é verdade? Sim. Na oração da mesma forma. Mas quando a gente se junta com pessoas, né? Quando a gente se submete a pessoas, quando a gente tá juntos, estamos juntos no mesmo propósito, orando juntos por uma mesma causa, né? Então, Deus pode dar partículas, assuntos específicos para um, que vai se encaixar com a percepção que ele vai trazer para o outro. E esse quebra-cabeça coletivo, ele vai se formando, né? É o se sujeitar uns aos outros em oração. É você reconhecer, né, a unção de Deus sobre a vida da outra pessoa. E nessa parte, falando um pouco nessa parte prática da coletividade que acontece no centro de oração, né? É algo que às vezes eu vou nas equipes e eu sempre paro e converso com eles, tento mostrar de uma maneira prática como acontece a coletividade. Sim. Então, quando a gente está muito focado em nós mesmos, né, só nas línguas que estão saindo de nós, naquilo que a gente pode perceber, a gente se perde um pouco da coletividade. E a gente perde muito de não entrar nessa profundidade juntamente com o outro, né? Então, eu sempre, às vezes, eu paro a oração, assim, quando eu tô orando com as pessoas, eu digo, você percebeu que a língua, o ritmo da língua de alguém mudou? Tem que estar sensível para isso, sensível para perceber, porque às vezes você tá buscando, mas inicialmente não vai vir para você. Fecha os olhos e flui e perde. Sempre com o ouvido perceptível, né, para ouvir o outro. Então, às vezes as pessoas dizem, percebi de fulano. Então, se você percebeu que aquela língua mudou, aquele ritmo mudou, vamos seguir por esse rio aqui, vamos seguir por esse caminho aqui, né, junto com ele. E esse junto com ele eu sempre incentivo. Às vezes ele está fazendo um gesto e a gente segue o mesmo gesto, coletivamente, seguindo aquele fluxo, seguindo aquilo que Deus está nos guiando, né? Então, a coletividade, ela é bem importante.
Às vezes a gente percebe que as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de entrar na coletividade, mas eu acredito que é porque muitas vezes nós somos acostumados a orar individualmente, né? Mas vale a pena a gente se submeter a essa experiência da oração coletiva, né? Muito bom. E você que está nos acompanhando, aproveite, deixe um joinha aí, compartilhe essa entrevista com as pessoas que você conhece. Eu tenho certeza que você já está percebendo a oração de uma forma diferente e eu sei que você vai querer praticar isso também na sua igreja, no seu grupo de mulheres. De qualquer forma, você vai juntar pessoas e vai orar de forma mais intencional, que é sobre isso que a gente está conversando aqui com Stephanie Borba. Stephanie, você também é professora do Rema, né? Uma das disciplinas que você leciona é como ser guiado pelo Espírito, trazendo isso para a oração, trazendo isso para as pessoas que ainda não têm um privilégio de ter um centro de orações como o nosso. Como é que essa pessoa pode ser guiada no dia a dia para essa oração individual ou em família? Sim, muito importante, né, essa pergunta, como todas, mas essa matéria do Rema, eu vejo ela muito entrelaçada, ligada, né, com a matéria de oração, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, né, e a Bíblia diz que ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia a todas as coisas, ele é o nosso ajudador, então nós temos ajuda para toda hora e para qualquer área da nossa vida, né? Então, com a área de oração também não é diferente. O nosso ajudador está ali disponível para nos ajudar a orar, né? A nos ajudar a orar aquilo que nós precisamos orar com relação à nossa família, à nossa casa, à nossa vida, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai orar pelos nossos filhos, pela nossa família, né? A gente deixar mesmo o Espírito Santo trazer os assuntos. Eu sei que muitas vezes nós já temos assuntos tão pautados porque é algo que a gente está vivendo, é uma realidade que nós estamos vivendo, né? Mas deixar o Espírito Santo dentro daquilo mesmo que a gente está vendo. Muitas vezes eu digo, Senhor, existe algo conhecido nessa situação. Mas o que é que está desconhecido que eu preciso orar? Que pergunta. Né? O que é que está desconhecido? O que é que não está aos meus olhos? O que é que eu posso, mesmo nessa situação conhecida, mesmo nessa situação que nós estamos vivendo, existe algo que eu preciso orar sendo guiada por você? Né? Então, me diz, vamos junto comigo nessa oração, Espírito Santo. Né? Então, deixar o Espírito Santo nos mostrar pontos que às vezes a gente acha que está conseguindo enxergar a situação toda, mas ele conhece o que está por trás, ele conhece o que precisa realmente ser gerado sobre aquela situação, muito, né? Bom. Então, faz parte da nossa vida sermos guiados pelo Espírito em qualquer área, né? Em qualquer decisão que a gente for tomar. E na oração nós precisamos nos submeter ao Espírito Santo, porque ele é quem nos guia a toda verdade, né? A gente conversou um pouquinho sobre Stephanie no centro de oração, Stephanie na sala de aula, sobre como ser guiado pelo Espírito. Agora eu quero saber um pouquinho sobre a Stephanie, mãe, eita, glória, esposa, não é? O papel da oração. Amém. Stephanie, eu queria que você falasse às pessoas que estão nos acompanhando qual o papel da esposa, da mãe, como intercessora. Amém. Meu Deus, é algo imprescindível, essencial. Você é uma mulher de oração, né? Então, muito essencial, né, GG? Eu acredito que o ativismo, a vida muito ativa que nós temos nos direcionado mesmo, o mundo faz a gente viver nesse ativismo, né? Se a gente não tiver cuidado, a gente perde esse ritmo aí de estarmos gerando a nossa família, né? Gerando o nosso casamento. Eu sempre vejo que quando você casa, né, a Bíblia diz que a gente fica dividido. Sim. Né? E quando a gente tem filho, a gente fica um pouquinho mais dividido. Né? E tá tudo bem. Dividido, subdividido. Exatamente. Então, o nosso principal, falando um pouco sobre mulher, né, nosso principal papel de uma mulher casada é a casa dela. Sim. Né? Os nossos filhos, o nosso marido são as pessoas mais próximas a nós.
E nós precisamos mesmo, né, estarmos ligadas no Espírito, ligadas com o Espírito Santo sobre a vida deles, Na sobre torre, o futuro deles, na torre, como aquele homem que está ali, né, com a luneta, buscando aquilo que está invisível aos nossos olhos naturais, mas que está visível aos olhos de Deus. E Deus quer nos revelar, Deus quer falar conosco, né, sobre os caminhos de oração que nós precisamos construir para o nosso casamento, para as fases que vamos viver ministerialmente juntos ou profissionalmente juntos com o nosso marido, né, sobre as fases que os nossos filhos vão viver. Eu lembro de algumas situações trazendo um pouco com relação aos meus filhos. Eu tenho um de 6 e tenho um que vai fazer 5 anos daqui a um mês, mais pra frente, um pouquinho, Luca e Estevão, o mais velho. E eu lembro de várias situações em que eu começava a perceber dentro de mim aquela urgência, o Espírito Santo me sinalizando para orar. Sim. Por um deles em alguma situação. E eu lembro de uma situação em que Luca estava deitado na rede e eu balançando ele para dormir, cantando, e eu comecei a olhar para ele e veio aquela nota: interceda por Luca, interceda por ele, né? E eu comecei a interceder por ele ali, balançando. Então, assim, eu não parei. Eu tinha outras coisas para fazer, eu tinha outras coisas para realizar dentro de casa. E eu lembro que a minha cabeça fez: você tem 1000 coisas para fazer, aproveita a hora que ele dormiu. Estevão já estava dormindo, isso foi de tarde. Sim. E eu lembro que eu falei: mas não é mais urgente do que essa nota, essa inspiração, não é mais urgente Muito que bom, isso. chefe. Então, é esse cuidado que eu trago. Às vezes o ativismo, né, de fazer outras coisas que são lícitas, às vezes nos rouba. Eu vou usar essa palavra, ela é forte, mas nos rouba, né, da urgência que Deus tem para aquele momento, em oração, em intercessão, né? E eu lembro que eu comecei a orar por ele e vinha muitas notas para mim de um certo cuidado com relação a ele, na saúde dele. E eu orava. E eu lembro que estava tendo um surto de virose. Uma virose bem forte mesmo nas crianças. E as crianças da salinha dele, a maioria passavam uma semana em casa, 2 semanas em casa, uma na escola, né? E às vezes ele sentia falta de algum amiguinho da escola, e quando ia procurar saber, era aquela virose, os hospitais estavam cheios de crianças assim. E eu lembro que, orando sobre isso, a professora dele chegou para mim e ela falou assim: todas as crianças da salinha de Luca, elas tiveram um surto da virose, uns ficaram internados no hospital, outras. Mas uma coisa me chamou a atenção, mamãe: Luca não. Amém. E eu lembro que eu falei pra ela, eu lembro que enquanto eu intercedi por ele, eu comecei a interceder também por outras crianças, filhos de amigos nossos. E eu lembro que vinha o nome delas mesmo. E o Espírito Santo trazendo a memória, guiando, né? E eu lembrava dessas crianças e orava por elas. E eu lembro que eu falei pra mamãe, eu falei: olha, deixa eu contar um testemunho aqui. A tia dele, inclusive, da salinha, a professora evangélica, é crente também. E aí eu contei para ela esse testemunho, né? E ela disse: olha, sempre antes das aulas, antes de começar as aulas, eu tô tirando um tempo de oração e eu fico buscando do Senhor o que Ele quer que eu ore por cada um deles. Amém. Ela dizendo: eu só trabalho aqui às tardes, mas eu tiro um tempo da minha manhã, depois que eu ouvi isso de você, de orar pelos meus alunos, de interceder por eles todos os dias. Que bênção, né? Então, é muito importante a gente estar ligado. Então, se a gente está muito mais ligado com o natural, a gente perde essa veia pulsando. Muito bom. Então, a gente precisa, como esposa e como mãe, né, a gente tá ligado com relação à nossa casa. E não deixar que as coisas de fora, que o ativismo nos roube desse momento, desse tempo, dessa urgência que vem do céu, né? Como colaborador, como cooperador junto com o Espírito Santo para construir aquilo que precisa ser construído naquele momento, né? Então, às vezes a gente pode estar lavando uma louça, pode estar dirigindo um carro e a nota vem, a urgência chega e a gente precisa se deixar, né? Largar algumas coisas, se a gente puder largar no momento. Se a gente soltar não puder soltar tudo. E se naquele momento a gente não pode soltar tudo, mas a gente precisa continuar a estar ligado
E quando a gente tiver um momento em que a gente possa se dedicar mais, a gente precisa ir e se dedicar. E a palavra diz, vigiai e orai, né? Vigiai e orai. Muito exatamente. Para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura para as pessoas que estão nos acompanhando, aquele livro que vai fazer com que você cresça, se aprofunde mais em oração ou em qualquer outro assunto que você queira. Teriam muitos livros, GG, né? Até um dos livros que eu poderia que nos faz ter mais, até mais, eu esqueci a palavra, mas tipo assim, mais ferramentas para nos sermos guiados nesses três tipos de valores com relação ao centro de oração, é o próprio livro do irmão Reagan, né? Como ser guiado pelo Espírito. Sim. É um livro que nos ajuda, né, a entrarmos nessa profundidade de oração também, de sermos guiados pelo Espírito nas nossas orações, né? Mas um que eu li recentemente é aquele livro de Charles Capps, né? Sim. Que é Quando Jesus Ora Através de Você. Ele traz uma base da oração de intercessão muito boa. E eu acho que é um livro fininho. Eu acho que você pode unir esse livro de Como Ser Guiado pelo Espírito, unir a esse livro, né? O livro A Arte da Intercessão. Esse livro eu li, assim, várias vezes. O irmão Reagan, ele conta testemunhos preciosos da vida de oração dele. E eu acredito que no prefácio desse livro, é do livro de línguas, né? Eu acho que é de línguas. O filho dele faz o prefácio e ele diz: muitos de vocês conhecem o meu pai como o irmão Reagan da fé, né? Como o irmão Reagan, aquele homem cheio de fé. Mas eu conheço como um homem de oração, que construiu tudo que nós temos hoje. Ficava noites em oração. E ele diz que lembra do pai noites e noites, né? Orando. Ele tinha uma intimidade. Ele tinha um relacionamento muito forte com o Espírito Santo, né? Então, esses são livros que eu acredito que vai trazer ferramentas para que a gente entre numa profundidade maior, né? A própria Oretta Reagan, ela sempre foi um grande exemplo para mim, né? Mas no livro dela, é um livro que não fala diretamente sobre oração, mas fala da vida de uma mulher que muito entendeu o valor de ser uma esposa que ora, de uma mãe que ora, né? De uma esposa que auxilia de várias formas o seu marido ministerialmente, mas uma das principais é a intercessão. E eu lembro que Oretta Reagan, ela fala naquele livro dela, O Preço Não é Maior do que a Graça, tem uma parte um capítulo que fala para as esposas de ministros. E ela dedicou esse capítulo para as esposas de ministros, de pastores, enfim. E ela disse: olha, a maior forma de você apoiar o chamado do seu marido é intercedendo por ele. Muito bom. Porque você vai construir coisas que ele nem viu, que ele nem imagina. Né? E ela conta vários testemunhos mesmo do próprio Rema e outros, né, que Deus falou com ela e antes nem tinha falado ainda com o irmão Reagan. Então, assim, são coisas que são livros que podem não estar falando diretamente, mas que nos mostra a vida de oração de pessoas que se deixavam ser guiados pelo Espírito em oração e tiveram seus resultados. Stephanie, muito bom. Que conversa tão edificante. Amém. Eu sei que você que está nos acompanhando aí passou a ter outra visão sobre a oração. E tá aí o segredo do pastor Perilo viver tão feliz, tão de boa, amém, tão tranquilo, porque tem ao lado uma mulher que ora. Amém, e que intercede pela vida dele, pelo ministério dele e por todos os planos. Então, obrigada mesmo, viu, por esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço essa oportunidade. O Verbo Online de hoje fica por aqui e nosso portal tem muito conteúdo para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também vou ficando por aqui, mas declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.